Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O objetivo desse canal é trazer ao conhecimento daqueles que se interessarem a verdadeira doutrina católica. Por isso o nome do canal, A Verdade da Fé Católica. O que é ensinado hoje não corresponde à fé católica. Pelo contrário, é um ensinamento anticatólico, contra a Igreja Católica. Parece até absurdo, mas é a realidade. Tantas coisas têm acontecido no mundo que parecem absurdos, onde estão se colocando à frente das nações líderes que nem são de fato eleitos, colocados nas nações homens escolhidos a dedo pela maçonaria, por aqueles que governam o mundo, do judaísmo, os satanistas. Então é de interesse daqueles que querem a destruição colocar à frente de todos os países homens que correspondam aos anseios daqueles que são conduzidos pelo príncipe deste mundo. Não foi diferente na igreja. A igreja, há muitos séculos, e na verdade desde a sua instituição, tem sido alvo dos inimigos de Deus, mas a partir de 1717, com a maçonaria oficializando a meta de introduzir-se, infiltrar-se na igreja e destruí-la por dentro, cresceu de sobremaneira o número daqueles que querem destruir a igreja. Até porque agora não é destruir externamente, é destruir internamente, a partir de dentro. Por isso que milhares e milhares de jovens foram introduzidos nos seminários para que, assumindo grandes postos de sacerdote, de reitores, de bispos, de professores, de corpo docente, possam trabalhar para a destruição dessa igreja. A maçonaria foi muito paciente em trabalhar com esse propósito. Tem um documento da Alta Vendita que se externava por escrito o plano maçônico. Então os papas não eram ignorantes do que estava acontecendo. Eles tinham plena convicção. Se você ler ou participar ou ouvir os 4 vídeos que eu gravei sobre o motu próprio do Papa São Pio X, você percebe a preocupação desse Papa em fechar todas as brechas, os juramentos que tem que ser feito contra o modernismo, porque ele sabia que a igreja já estava tomada de homens satânicos que se disfarçavam de ovelhas, mas eram lobos ferozes. Então esse documento de hoje é a bula Quo Graviola, uma bula anti-maçonaria. O interessante desse documento é que ela contém nesse documento, 4 ensinamentos de 4 papas diferentes. Leão XII, Clemente XII, Bento XIV e Pio VII. É um documento relativamente curto, mas você vai perceber a visão extraordinária de alguém que é realmente vigário de Cristo na Terra, que realmente é o príncipe dos apóstolos, o cabeça visível da igreja. Realmente, quando lemos esses documentos, é evidente que começamos a sentir com o sentir dos papas. Começamos a acreditar com a fé que os papas acreditavam. Começamos a julgar com o olhar que os papas julgavam, porque eles julgavam com o olhar de Cristo. Porque Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então não é possível representar Jesus como seu vigário sem dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É assim que o papado foi instituído. Jesus é a pedra. Eu já repeti isso algumas vezes, porque o próprio Leão XIII dizia que Pedro só é pedra na pedra, que é Jesus. Jesus é a verdadeira pedra. E que Pedro só é pedra na pedra que é Jesus. Por que Leão XII fez questão de colocar nessa bula os documentos de Clemente XII, Bento XIV e Pio VII? Porque os maçons, os inimigos da igreja, quando Clemente XII morreu, eles já queriam dizer que aquilo que foi escrito perdeu o valor, porque não foi confirmado por Bento XIV. E Bento XIV, sabendo dessa artimanha dos inimigos para tirar o peso do valor daquilo que foi escrito por Clemente XII, reconfirmou aquilo que Clemente XII tinha escrito. Depois da morte de Bento XIV, os inimigos da igreja disseram, perdeu o valor aquilo que Bento XIV, aquilo que Clemente XII disse, e veio Pio VII e reconfirmou, ele reafirmava os ensinamentos de Clemente XII e Bento XIV. E chegou na época de Leão XII, com a morte de Pio VII, ele resolveu também falar, olha, os documentos dos papas que morreram continuam válidos, eles não precisam de uma aprovação do seu sucessor.
Então ele foi e reescreveu os mesmos documentos e selou, chancelou, dizendo que não se revogue esses ensinamentos, porque eles não precisam de uma confirmação de um Papa futuro, porque ali era a verdade sendo ensinada. Então o inimigo, ele é muito astuto. Para você entender, abrindo um parênteses, hoje que existem falsos pastores, eles querem impor para nós as verdades, dizendo, ai de você se não escutar o Papa é vigário de Cristo. Quando de fato o Papa era o vigário de Cristo naquela época, que estava em comunhão com a tradição apostólica, a cátedra de Pedro, com a pedra que é a pedra em Jesus Cristo, eles queriam desacreditar a pessoa do Papa, para que não se chegasse à igreja aquilo que era ensinado. Hoje é o contrário, como são charlatões, infiltrados, homens inimigos de Deus, muitos deles satanistas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes você participa de uma missa onde fala em comunhão com o Santo Padre, você está invocando a comunhão com alguém que é servo do demônio. E se você não concorda com isso, eu lamento profundamente com você, porque você realmente não conhece a fé católica. Deus é puro, Deus é santo, Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Deus não aceitaria comunhão com o impuro. Quando a gente diz que está em comunhão, nós estamos invocando a comunhão com alguém que nega a cátedra de Pedro, com alguém que foi colocado ali a dedo pelos maçons, pelos comunistas e pelos satanistas. Isso parece ser pesado, mas alguém tem que dizer isso. Alguém tem que dizer isso de forma clara, de forma objetiva, de forma que espiritualmente você perceba que não estamos brincando. Você diz que está em comunhão, impossível você estar em comunhão com a cátedra de Pedro, com alguém que rompeu com a cátedra de Pedro. Eles estão usando o papado falso para você ter uma falsa obediência, para que pela obediência você seja condenado. Porque pela obediência seremos salvos, mas pela obediência a Deus e aos sucessores de Pedro, legitimamente sucessores de Pedro, não ilegitimamente. E quem é você para dizer que é ilegitimamente? Ninguém. Mas os papas são. Se houve um rompimento com a fé católica, houve um decreto de excomunhão automática para esses que negaram a fé católica. Precisamos apegarmos à fé verdadeira, a fé professada por São Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa fé foi preservada até Pio XII. A igreja ali já estava de tal forma preparada para o golpe do Concílio Vaticano II, só esperando a morte de Pio XII. Com certeza ele sofreu bastante nesse pontificado, rodeado por inimigos, rodeado por assessores, rodeado pelo secretário de Estado, por bispos, por cardeais, que infiltrados na maçonaria desde 1717, foram se tornando padres, alguns morreram, mas ordenaram outros e foram se infiltrando, e hoje já está em metástase essa história. Na verdade, nem podemos considerar que é a Igreja Católica. A Igreja Católica está eclipsada. Se cumpre a profecia de La Salette, que a sede de Pedro se tornou sede do anticristo. Verdade. Sede do anticristo. O anticristo que está no governo ali da sede de Pedro. Mas as portas do inferno não prevalecerão. Pela verdade, eles serão desmascarados. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bula Quo Graviora, do Papa Leão XII. Quanto mais graves são as calamidades que assolam o rebanho de Cristo, nosso Deus e Salvador, tanto maior preocupação deve os romanos pontífices, os quais foram confiados o poder e o empenho de pastorear e governar aquele rebanho, para os remover em nome do Beato Pedro, príncipe dos apóstolos. Para os remover de quê? Para os remover das insídias do inimigo. Então vou ler novamente isso aqui, porque todo Papa tinha consciência plena que ele foi colocado ali como sucessor de São Pedro, que governava na pessoa de Pedro, e tinha que pastorear e governar a igreja e o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais graves são as calamidades que assolam o rebanho de nosso Deus e Salvador, e hoje são graves, naquela época já era grave as calamidades que assolavam o rebanho de Cristo, nosso Deus e Salvador. Antes de sermos pastoreados por Pedro, somos pastoreados por Jesus. Pedro é pastor unido ao verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Então esse pastoreio é vinculativo. Ele está tão unido a Jesus que
unido a Jesus, nos pastoreia, guiado por Jesus. Quanto mais graves são as calamidades que assolam o rebanho de Cristo, nosso Deus e Salvador, tanto mais preocupação devem os romanos pontífices, aos quais foram confiados o poder e o empenho de pastorear e governar aquele rebanho, para os remover em nome do beato Pedro, príncipe dos apóstolos. Com efeito, cabe-lhes, como aos que estão colocados no mais alto observatório da igreja, ver mais de longe as ciladas que os inimigos do nome cristão armam para destruir a igreja de Cristo. Então, quem está ali no observatório, segundo o Papa Leão XII, vê de mais longe as ciladas que os inimigos do nome cristão armam para destruir a igreja de Cristo. Então, eles tinham plena consciência que o objetivo dos inimigos era destruir a igreja de Cristo. E o único meio que eles encontraram de destruir a igreja de Cristo foi se infiltrando na igreja de Cristo, colocando lá nos altos postos da igreja pessoas conforme o coração dos maçons e depois se uniram aos maçons os comunistas, sem jamais poder atingir esse objetivo. É seu dever não só indicar e revelar as mesmas armadilhas aos fiéis, para se precaverem delas, mas também, com a sua própria autoridade, desviá-las e removê-las. Então, o Papa é como se fosse um para-raio para proteger o rebanho dos dardos inflamados do maligno, como diz em Efésios, São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 seguintes. É seu dever não só indicar e revelar as mesmas armadilhas aos fiéis, para se precaverem delas, mas também, com a sua própria autoridade, desviá-las e removê-las. Os romanos pontífices, nossos predecessores, compreenderam o pesado dever que lhes foi confiado. Portanto, eles se forçaram a vigiar sempre como bons pastores, está dizendo dos predecessores dele, com exortações, ensinamentos, decretos e dedicando a mesma vida ao seu rebanho. Tiveram o cuidado de proibir e destruir totalmente as seitas que ameaçavam a extrema ruína da igreja. Então, os papas se preocupavam em mostrar onde estavam os inimigos, em proteger o rebanho do lobo. A memória desse compromisso pontifício também não pode ser deduzida apenas dos antigos anais eclesiásticos. É claro nas ações realizadas pelos romanos pontífices do nosso tempo e dos nossos padres, para se opor às seitas clandestinas de homens inimigos de Cristo. Olha a linguagem do Papa Leão XII. Vocês percebem a semelhança que há com a linguagem de Pio IX, Gregório XVI, Pio X, Leão XIII? Os ensinamentos dos papas são os mesmos. Eles são defensores da fé católica. Em 2000 anos de história, cada papa foi trazendo novas verdades. Nunca aconteceu isso. O Papa vai clarificando as verdades. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, proclamado dogma pelo Papa Pio IX, já era reconhecido como verdade de fé desde o primórdios da Igreja. Não é porque não era um dogma que não era reconhecido como verdade de fé. Não foi ali, a partir do pontificado de Pio IX, pronto, a Igreja agora acredita na Imaculada Conceição. Em hipótese alguma, a Imaculada já era considerada imaculada desde os primórdios da Igreja. Vários antecessores de Pio IX já celebravam a data da festa da Imaculada. Ele tornou dogma para aprofundar, alargar, clarificar essa verdade, não para trazer uma verdade que nunca tinha sido vivida. É assim que se proclamam os dogmas, fortalecendo, reafirmando aquilo que sempre foi acreditado. Os romanos pontífices, nossos predecessores, compreenderam o pesado dever que lhes foi confiado. Portanto, eles se forçaram a vigiar sempre como bons pastores, com exortações, ensinamentos, decretos e dedicando a mesma vida ao seu rebanho. Tiveram cuidado de proibir e destruir totalmente as seitas que ameaçavam a extrema ruína da igreja. A memória desse compromisso pontifício também não pode ser deduzida apenas dos antigos anais eclesiásticos. É claro nas ações realizadas pelos romanos pontífices do nosso tempo e dos nossos padres para se opor às seitas clandestinas de homens inimigos de Cristo. Eles se opunham às seitas clandestinas dos homens inimigos de Cristo.
De fato, assim que Clemente XII, nosso predecessor, percebeu que dia a dia a seita dos maçons, ou seja, os francos maçons, ou também chamados de outra forma, se fortalecia e adquiria nova consistência, que por muitas razões válidas ele tinha considerado não apenas suspeito, mas também inimigo implacável da Igreja Católica. Aqui o Papa Leão XII está dizendo do seu antecessor, de fato, assim que Clemente XII, nosso predecessor, percebeu que dia a dia a seita dos maçons, ou seja, dos franco-maçons, ou também chamados de outra forma, se fortalecia e adquiria nova consistência, que por muitas razões válidas ele tinha considerado não apenas suspeito, mas também inimigo implacável da Igreja Católica, ela os condenou com uma constituição clara, que começa com as palavras in eminente, publicada em 28 de abril de 1738, cujo texto é o seguinte. Aí o Papa Leão XII reedita o documento de Clemente XII, que desmascarava e considerava como inimigos mortais da Igreja a maçonaria. Número 2 diz, transcrição da bula do Papa Clemente XII in eminente apostolatus specula. E ele diz, número 3, essas disposições, porém, não pareceram suficientes a Bento XIV, nosso outro predecessor de venerável memória. Nos discursos de muitos difundiu-se a crença de que a pena de excomunhão imposta na carta do falecido Clemente XII era ineficaz, porque Bento não tinha confirmado essa carta. Então isso é uma grande mentira. Na verdade, era absurdo afirmar que as leis dos pontífices anteriores se tornam obsoletas se não forem expressamente aprovadas pelos sucessores. Além disso, era evidente que por Bento, mais de uma vez, a Constituição de Clemente tinha sido ratificada. No entanto, Bento decidiu tirar este tecnicismo das mãos dos sectários, publicando uma nova Constituição em 18 de março de 1751, que começa com a palavra providas. Nela, ele relatou palavra por palavra a Constituição de Clemente e confirmou-a, como dizem, de uma forma específica, que é considerada a forma mais ampla e eficaz de todas. Este é o texto da Constituição de Bento XIV. E aí, um Papa reconfirmando aquilo que o outro tinha ensinado. Não era necessário, e o Papa confirma aqui que isso é um absurdo. E isso aconteceu. Aquilo que foi canonizado por Pio V, a bula Quo Primeo Tempore, impossível, nenhum Papa poderia revogar, porque remontava 16 séculos de igreja. A mesma missa celebrada pelos apóstolos era a missa celebrada na época de São Pio V e a mesma missa celebrada na época do Concílio Vaticano I, na época de São Pio X, e com Paulo VI houve uma adulteração total, um rompimento. Realmente é uma nova igreja. Quem não vê isso, ou é ignorância, ou é um castigo de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Deste modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Porque pela nossa razão humana, é possível perceber que o que esses homens têm ensinado, desde João 23, Concílio Vaticano II, repito, conduzido pelo espírito satânico, não é algo que nos conduz ao céu. Então, ou é um castigo, ou é uma ignorância culpável do mesmo jeito. Então, se você tem a oportunidade de se esbarrar nesse canal, eu não estou oferecendo para você a minha opinião. Eu estou lendo aquilo que os papas ensinaram. Até às vezes é um pouco cansativo, porque é uma leitura na íntegra. Mas eu preciso falar para você que nós fomos resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para nos salvar e não podemos estar unidos àqueles que são servos do demônio. Não é porque ele tem o título de Papa, de cardeal, e se apresenta como representante da igreja, vigário de Cristo, que ele o é. A prova que ele é o vínculo da fé que remonta os apóstolos.
Se destrói o rito, se destrói a fé, se destrói a doutrina, se destrói o magistério, e você continua defendendo o indefensável, realmente é um castigo de Deus para aqueles que não acordam. Eu não estou querendo tirar você da vida de igreja, eu estou dizendo que essa vida é morte, que essa obediência é desobediência, que essa não é a barca de Pedro, essa é uma canoa furada, que vai afundar. Mas a barca de Pedro não afunda. E a barca de Pedro está no ensinamento daqueles que foram seus legítimos sucessores. Não se engane, não se engane, não se engane. Nós não estamos aqui dando nossa opinião pessoal, não estamos condenando pessoas, estamos condenando doutrina, magistério falso, um concílio demoníaco. E essa palavra não é pesada, é a única que cabe para o Concílio Vaticano II. Porque nós não podemos dizer nada diferente de se ensina ou não, de Deus do diabo, Deus do diabo. Concílio Vaticano I, de Deus. Concílio Vaticano II, do diabo. Concílio de Trento, de Deus. Concílio Vaticano II, do diabo. Papa São Pio X, conduzido por Deus. João Paulo II, João XXIII, conduzidos pelo espírito maligno, que ensinam uma doutrina diferente daquilo que foi defendido pela Igreja Católica. Número 4. Transcrição da bula de Bento XIV, Provida Romanorum Pontificum. Número 5. Se os poderosos da época tivessem levado em consideração esses decretos, como exigia a salvação da Igreja e do Estado. Se tivessem sido persuadidos de que deviam ver nos romanos pontífices, sucessores do Beato Pedro, não só os pastores e mestres da Igreja Universal, mas também os valorosos defensores de sua dignidade e os atentos indicadores dos perigos iminentes. Se eles tivessem usado seu poder para erradicar as seitas cujos desígnios pestíferos lhes tinham sido revelados pela sé apostólica. Se eles tivessem obedecido o Papa Clemente, o Papa Bento XIV, o Papa Pio VII, desprezaram os seus ensinamentos, onde eles apontavam que estava se proliferando o mal da maçonaria, tomando os estados, tomando os governos, os impérios, colocando lá já pessoas infiltradas para destruir no atacado toda a autoridade dos impérios e da igreja. Já naquela época, eles teriam posto um fim à história. Mas uma vez que, tanto para o engano dos sectários que habilmente ocultavam os seus negócios, quanto para as sugestões precipitadas de alguns, eles decidiram negligenciar essa questão, ou pelo menos tratá-la descuidadamente. Daquelas antigas seitas maçônicas sempre ativas, muitas outras germinadas, muito piores e mais ousadas que estas. Parecia que essas seitas estavam todas incluídas na dos carbonários, que na Itália e em alguns outros países era considerada a mais importante de todas, e que, diversamente ramificada com nomes apenas diferentes, se propunha a combater ferozmente a religião católica e qualquer suprema autoridade legítima e civil. Então, a força, o combate era contra a autoridade civil, religiosa, qualquer tipo de autoridade. Por isso que hoje os líderes da maioria dos países já são satanistas, colocados ali para destruir a humanidade, aprovar o aborto, ideologia de gênero, essa esculhambação toda que aí está visível aos nossos olhos. Colocados ali pelos maçons, judeus, por essa elite globalista, para implantar a nova ordem mundial, que na verdade é uma desordem mundial, porque o objetivo da nova ordem mundial é excluir Deus, é implantar a religião única, e para isso tinham que combater a verdadeira religião. Estão pouco se importando com os protestantes, estão pouco se lixando com aqueles que professam qualquer tipo de religião. O foco deles sempre foi a Igreja Católica, porque é a única religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, então, fundada por Deus. Poucos se importam com as aparências de pregações ungidas, com revelações particulares. Isso não amedronta o demônio. O demônio tem medo da verdade, e a verdade está na Igreja Católica. A Igreja Católica não é essa governada desde João 23, essa já é a Igreja do Anticristo, que ensina e está em plena comunhão com o mal, em plena comunhão com o demônio.
dançando conforme a música. Não sei se você sabe, mas na época daquela inoculação que era apresentada como uma solução para uma suposta doença, o primeiro líder de Estado a se manifestar, junto com aquele que ainda estava vivo, Bento, foi o pseudo Bergoglio, que disse: não deixem de inocular em você o soro experimental, porque é um ato de amor. Olha o que nós estamos lendo aqui. Pastorear, defender, apontar onde estão os inimigos. Satanistas que cuidam dessa indústria farmacêutica, que criam uma doença para que as pessoas fiquem atemorizadas, trouxe uma doença mental para milhões de pessoas no mundo. As pessoas ficaram presas em casa, não poderiam sair de casa. E onde estavam os pastores para defender e desmascarar os inimigos? Não existia. Não existia. Mas um Papa verdadeiro mostraria a fraude, a mentira daquilo que aconteceu. Isso mostra claramente que eles não são pastores, eles são lobos. E hoje muitos estão colhendo aí os efeitos desse soro experimental. É triste a situação. É triste porque a missa não é missa, a igreja não é igreja, o papa não é papa, o bispo não é bispo, o padre não é padre. E nós precisamos pedir a Deus que suscite homens, pastores, conforme o coração dele. Mas existe a fé católica disponível para nós. Existem homens que deram sangue para defender a fé católica. Os mártires, que morreram para defender essa fé católica, que nunca fariam comunhão com outras religiões, que nunca escreveriam sobre liberdade religiosa e ecumenismo. Eu vou dar liberdade para a pessoa ir para o inferno, só existe salvação em Jesus Cristo, porque não foi dado ao homem outro nome pelo qual possamos ser salvos, Atos 4:12, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, assim, é tão evidente, é tão claro, é tão nítido, que eu li essa palavra de 2 Tessalonicenses 2:10-12, é um castigo de Deus não enxergar isso. É um castigo de Deus todo dia estar repetindo que está em comunhão com alguém que serve o demônio. E eu tenho que ser claro no que eu falo. Eu vou prestar contas a Deus disso. Se eu falar diferente disso, eu serei mentiroso como a maioria daqueles que se apresentam como bispos e padres. Eu não quero ser condenado por ocultar a verdade. A verdade eu me fundamento naquilo que a igreja sempre ensinou. Para libertar a Itália, os outros países e até o próprio Estado Pontifício desse desastre, no qual, depois de algum tempo, o governo pontifício foi suprimido, essa seita apresentou-se junto com os invasores estrangeiros. Pio VII, de feliz memória, a quem nós sucedemos, com uma constituição que começa com as palavras Eclésia a Jesus Cristo, publicada em 13 de setembro de 1821, condenou a seita carbonária com penas gravíssimas, conforme fosse nomeada de acordo com a diversidade de lugares, homens e línguas. Decidimos incluir nessa nossa carta também o texto da mesma que diz o seguinte: transcrição da bula do Papa Pio VII, Eclésia a Jesus Cristo. Pouco depois, número 7, pouco depois da promulgação desta Constituição de Pio VII, nós, sem nenhum mérito nosso, fomos elevados à cadeira suprema de São Pedro. E imediatamente voltamos toda a nossa atividade para descobrir qual era o estado das seitas clandestinas, qual o seu número, qual o seu poder. Seguindo essa investigação, facilmente compreendemos que a sua ousadia tinha crescido principalmente devido ao aumento do número de novas seitas. Entre eles, em primeiro lugar, é necessário mencionar o que se chama universitária, porque tem a sua sede e domicílio em várias universidades, onde os jovens são iniciados nos mistérios da seita, por alguns professores, destinados não a ensinar, mas a perverter, que corretamente devem ser definidos mistérios de iniquidade. Portanto, os jovens são educados para toda a maldade. Número 8. Disso se originam as chamas da rebelião, que há muito estão acesas na Europa por seitas clandestinas.
apesar das vitórias mais notáveis relatadas pelos muitos poderosos príncipes da Europa, que esperavam reprimi-las. As tentativas nefastas das seitas ainda não terminaram. De fato, nos mesmos países em que os tumultos do passado parecem ter cessado, qual é o medo de novas desordens e sedições em que essas seitas estão constantemente envolvidas? Qual é o medo dos punhais perversos que secretamente mergulham nos corpos daqueles que eles condenam à morte? Quantas medidas severas, não poucas vezes, foram obrigadas a adotar, a contragosto, aqueles que mandam defender a tranquilidade pública? Número 9. Daí as calamidades atrozes se afligem à igreja, em quase toda parte, e que não podemos recordar sem dor. Aliás, sem angústia, os seus mais sagrados dogmas e ensinamentos são desavergonhadamente contestados. A sua dignidade é humilhada. Aquela paz e felicidade que por direito próprio deveria gozar não é apenas perturbada, mas completamente perturbada. Então, na verdade, eles escondem a verdade. Não querem que tenhamos acesso à verdade. Essa verdade ensinada desde os apóstolos, passando por séculos, 2 milênios, e os papas nos alertando, e esses alertas sendo ignorados. Lamentável o que tem acontecido. Aquilo que é defendido hoje é o que corrompe a fé católica. Onde estão os padres para pregar sobre aquilo que foi alertado por São Pio X, para dizer sobre a missa que foi canonizada por Pio V, que não nasceu em Pio V, mas remonta os apóstolos? Por que viraram as costas para a verdade católica? Por que viraram as costas para nosso Senhor Jesus Cristo, como se Jesus Cristo tivesse comunhão com os demônios? Seu vigário se reunindo com as religiões, abraçando o judaísmo que nega o Filho de Deus encarnado. Isso é tão aberrante, beijando ao Corão, o sumo pontífice, onde se considera a Trindade Santa como excremento, onde se nega a divindade de Jesus Cristo, onde se ridiculariza a Virgem Mãe de Deus. Como dizer que essa é a Igreja de Jesus Cristo? Aonde está a nossa razão? Aonde está a nossa fé? Aonde está o nosso amor pela Santa Eucaristia, participando de uma profanação do rito? Aonde está o interesse de conhecer a missa, que é odiada pelo demônio, e que quando deixar de ser celebrada, o mundo estará pronto para receber a plenitude do anticristo? Porque essa missa que é celebrada, ela não incomoda o demônio. Por mais que você tenha testemunhos que incomoda, o milagre de Lanciano não aconteceu numa missa nova, amigo. Aconteceu numa missa tradicional, numa missa de sempre, numa missa verdadeira. Não numa profanação de missa. Eu não falaria se eu não tivesse certeza. A missa que foi celebrada por São João Maria Vianney, Santo Agostinho, pelos santos da igreja, pelos apóstolos, foi a missa canonizada por Pio V, São Pio V, que amaldiçoou aqueles que ousassem mexer no rito, quaisquer que fossem os pastores, inclusive os papas, porque é uma verdade de fé, não é uma questão pastoral de governo da igreja, é uma questão de fé. A liturgia é uma questão de fé. Lex orante, lex credencia. Eu rezo, eu celebro aquilo que eu acredito. Então não seja ingênuo, porque nós não estamos falando da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de uns bandidos que se infiltraram na igreja, inimigos de Jesus, que está aqui, bem explícito pelos papas, que são inimigos de Deus. Vou continuar a leitura, número 10. E não se deve acreditar que seja uma calúnia abjeta atribuir a essas seitas todos esses males e outros que negligenciamos. Os livros que aqueles que são membros dessas seitas não pararam de escrever sobre religião e Estado, desprezam o poder, blasfemam a realeza, dizem que Cristo é escândalo e loucura. Na verdade, muitas vezes ensinam que Deus não existe e que a alma do homem morre com o corpo.
Então, morreu o corpo ou morreu a alma. Isso é mentira. Os códigos e estatutos em que revelam os seus propósitos e as suas regras demonstram claramente que todos os males que mencionamos vêm deles e que visam derrubar os legítimos principados e destruir a igreja desde os seus fundamentos. Se eu nego a fé apostólica, eu estou destruindo a igreja desde os seus fundamentos. Precisa desenhar? Não sou eu dizendo, é o Papa. Essa afirmação deve ser considerada certa e meditada. As seitas, embora diferentes no nome, são, no entanto, unidas pelo vínculo perverso das intenções mais vis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Número 11. Sendo assim, cremos ser nosso dever condenar novamente essas seitas clandestinas, para que nenhuma delas se gabe de não estar incluída na nossa sentença apostólica. E sob esse pretexto possa enganar homens incautos, homens desinformados, ingênuos, despreparados, que fomos nós, sendo enganados, conduzidos pelo demônio e achando que estamos sendo conduzidos por Deus. Portanto, por conselho de nossos veneráveis irmãos cardeais da Santa Igreja Romana, e também por moto próprio, com certa doutrina e com nossa madura deliberação, nós, sob as mesmas penas impostas nas cartas de nossos predecessores, que relatamos nessa nossa Constituição e que expressamente confirmamos, proibimos em perpetuidade. É o que o Papa São Pio V diz. Essa missa é em perpetuidade, para sempre. Nunca se contradiga esses ensinamentos. Proibimos em perpetuidade todas as sociedades ocultas, seja qual for o nome, tanto as existentes como as que talvez venham a ser constituídas e que proponham as ações mencionadas acima contra a Igreja e os poderes civis supremos. Número 12. Portanto, a todos e a cada um dos fiéis de Cristo, de qualquer estado, grau, condição, ordem, dignidade e preeminência, tanto leigos como clericais, seculares e regulares, dignos também de menção específica, individual e explícita, ordenamos com rigor e em virtude da santa obediência que ninguém, sob qualquer pretexto ou motivo procurado, se atreva ou pretenda fundar, divulgar ou promover em sua casa ou residência ou em qualquer outro lugar acolher e ocultar as referidas sociedades, quaisquer que sejam, bem como aderir ou se juntar a eles, ou intervir em qualquer nível deles, ou oferecer a possibilidade e a oportunidade de os convocar em algum lugar ou dar-lhes algo, ou de qualquer outra forma dar conselhos, ajuda ou favor, manifesto ou oculto, direta ou indireta, para si ou para os outros, e novamente de exortar, induzir, provocar ou persuadir outros a se unirem, participarem ou intervirem em tais congregações ou em qualquer grau delas, ou para as beneficiar ou favorecer em qualquer caso. Os fiéis devem abster-se absolutamente das próprias sociedades, das suas reuniões, conferências, agregações, sobre pena de excomunhão, em que incorrem imediatamente todos os infratores acima descritos, sem qualquer declaração. Ninguém pode ser absolvido da excomunhão senão por nós, ou pelo Romano Pontífice, a não ser que esteja à beira da morte. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a postura de um Papa verdadeiro, que condena os inimigos. Não precisa de declaração para excomunhão. Todos esses que governaram a igreja, que governam hoje, estão excomungados. Mesmo que não tenha um decreto escrito e assinado por um Papa, mas a autoridade perpétua do Sumo Pontífice, do Vigário de Cristo, da Carta de Pedro, da própria pessoa de Pedro, excomunga esses homens. Não diga que esses homens estão em comunhão com Pedro. Isso seria pecado contra o Espírito Santo, atribuir a Deus o que é do demônio e atribuir ao demônio o que é de Deus. Não diga que esse homem é sucessor de São Pedro e está em unidade com Pedro. Ele é um infiltrado, um charlatão. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito é Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, a igreja que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e sustentada pelo Espírito Santo, não é esse Espírito que tem conduzido esses homens à liberdade religiosa, ao ecumenismo,
a escrever documentos pedindo bênção de casais homossexuais, pastoralmente ou não, não interessa. Não é esse espírito que suscitou esses documentos malignos do Concílio Vaticano II. Quando eu digo malignos, não é letra por letra, frase por frase, é as entrelinhas dele que são malignas, onde se introduziu muitas mentiras e heresias. Número 13. Além disso, prescrevemos a todos sobre a mesma pena de excomunhão, reservada a nós e aos romanos pontífices, nossos sucessores, a obrigação de comunicar aos bispos ou outras pessoas competentes todos aqueles que notoriamente deram o seu nome a essas sociedades, ou se mancharam com alguns dos crimes mencionados acima, que sejam colocados à luz o nome de todos aqueles que se associaram à seita maçônica. Número 14. Acima de tudo, condenamos e declaramos absolutamente vão o juramento perverso que obriga os seguidores dessa seita a nunca revelar a ninguém tudo sobre as suas próprias seitas e punir com a morte todos os companheiros que se informem perante os superiores, tanto eclesiásticos e leigos. Como o juramento deve ser feito ao serviço da justiça, talvez não seja criminoso considerá-lo como um vínculo com o qual se obriga a um assassinato injusto e desprezar a autoridade daqueles que, na medida em que governam a igreja ou a sociedade civil legítima, têm o direito de saber tudo que depende a segurança dessas instituições? Não é a maior iniquidade, a torpeza, chamar o próprio Deus como testemunha e fiador dos crimes? Os padres do Terceiro Concílio de Latrão afirmam com razão: não se podem definir juramentos, mas sim perjúrios, que são dirigidos contra o bem da igreja e os ensinamentos dos santos padres. E é intolerável a insolência ou a tolice daqueles entre esses homens, não apenas nos seus corações, mas também publicamente em escritos públicos, que Deus não existe. E ainda se atrevem a exigir um juramento daqueles que são aceitos nas seitas. Esses juramentos que são propostos pela maçonaria é condenado pelo Papa. E aqui ele vai dizendo no número 15. Tais são as nossas disposições destinadas a reprimir e condenar todas as seitas furiosas e perversas. Portanto, agora, veneráveis irmãos patriarcas católicos, primazes, arcebispos e bispos, não apenas pedimos, mas solicitamos o seu compromisso. Cuide de si mesmo e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para governar a Igreja de Deus. Os lobos devoradores atacá-lo-ão, se você não cuidar do rebanho. Mas não tenha medo e não considere a sua vida mais preciosa do que você mesmo. Que palavra forte para os bispos do Papa. Vou ler novamente. Tais são as nossas disposições destinadas a reprimir e condenar todas essas seitas furiosas e perversas. Portanto, agora, veneráveis irmãos patriarcas, católicos, primados, arcebispos e bispos, não apenas pedimos, mas solicitamos o seu compromisso. Cuide de si mesmo e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispos para governar a Igreja de Deus. Os lobos devoradores atacá-lo-ão, se você não cuidar do rebanho. Mas não tenha medo e não considere a sua vida mais preciosa do que você mesmo. Considere com certeza que a perseverança dos homens confiados a você na religião e nas boas ações depende em grande parte de si. De fato, mesmo vivendo dias desastrosos, infelizes, é um tempo em que muitos não defendem a sã doutrina. Ainda persiste o respeito de muitos fiéis para com seus pastores, que são justamente considerados ministros de Cristo e dispensadores dos seus mistérios. Faça uso, portanto, para o benefício de suas ovelhas, dessa autoridade que, pela graça imortal de Deus, você mantém nas suas almas. O respeito das pessoas com aqueles que aparecem como representantes de Deus. O Papa dizia, vocês ainda têm um certo respeito. Usem desse respeito que vocês têm para conduzir as pessoas à verdade, para manter as almas. Deixe-os saber sobre as fraudes dos sectários e com que cuidado eles devem evitar associar a eles. Graças à tua autoridade e ao teu magistério, que fiquem horrorizados com a má doutrina
daqueles que zombam dos santíssimos mistérios da nossa religião e dos mais puros ensinamentos de Cristo, e contestam qualquer poder legítimo. E falarei convosco, repetindo as palavras usadas pelo nosso predecessor Clemente XIII, na encíclica A Codie, de 14 de setembro de 1758, dirigida a todos os patriarcas, primados, arcebispos e bispos da Igreja Católica. Diz o Papa Clemente XIII. Rogo-vos, com o Espírito do Senhor, estamos cheios de força, justiça e coragem. Não permitamos, como cães mudos, incapazes de latir, que nossos rebanhos se tornem presa e as nossas ovelhas o alimento de toda fera. Nada nos pode impedir de nos expormos a todo tipo de combate para a glória de Deus e a salvação das almas. Pensemos cuidadosamente naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo. Se nos detivermos diante da audácia dos ímpios, a força moral do episcopado e o poder divino e sublime de governar a Igreja já desmoronaram. E já não podemos continuar a considerar-nos, aliás, já não podemos nem sequer ser cristãos, se temermos as ameaças ou as ciladas dos homens perversos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu digo para você, padre, bispo, cristão católico aí, que está com medo de defender a fé católica. Não podemos nos amedrontar. É necessário levantar a bandeira da fé católica e apontar onde estão os traidores, e muitos que são traidores podem se converter. Muitos padres têm medo da repercussão que terá quando ele começar a celebrar a verdadeira missa, ensinar a verdadeira fé católica e apontar onde estão os inimigos. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? É melhor morrer desprezado pelos homens e acolhido por Deus do que morrer aplaudido pelos homens e desprezado por Deus. Vou repetir isso para você. É melhor morrer desprezado pelos homens e acolhido por Deus do que morrer aplaudido pelos homens e desprezado por Deus. Não podemos nos enganar. Não podemos continuar adeptos desse concílio satânico e desses últimos charlatões que governaram a Igreja conciliar. Precisamos levantar a bandeira da vitória e retomar os nossos templos, porque eles nos querem fora da Igreja. Eles não querem ninguém dentro da Igreja que tenha vestígio da fé católica. Não se engane, não se iluda. O mundo já sob o poder do maligno. E o que tem retido ainda a ação plena do maligno são as missas verdadeiras que ainda são celebradas no mundo. Ele sabia disso, por isso que um satanista editou o novo ordo. Posso dizer outra palavra, não é pesada não, é a verdade. Pesado é aquilo que é mentira. A mentira é pesada. Você pegar 2000 anos de história e jogar na lata de lixo por causa de supostos papas e por causa de um concílio. Aí seria irracionalidade. Número 16. Novamente, com insistência, invocamos a vossa ajuda, caríssimos filhos em Cristo, nossos príncipes católicos que apreciamos com amor tão singular e paternal. Por isso, lembramos à memória as palavras de Leão Magno, de quem somos sucessores em dignidade, embora indignos, herdeiros do nome. Dirigiu por escrito o imperador: você deve entender sem hesitação que o poder real lhe foi confiado não só para governar o mundo, mas sobretudo para proteger a Igreja, para que, reprimindo atos de ímpia audácia, possais defender as instituições sãs e restituir a paz aos transtornados. No momento, a situação é tal que, para defender não apenas a religião católica, mas também a sua segurança e a segurança dos povos sujeitos à sua autoridade, você deve reprimir essas seitas. De fato, a causa da religião, especialmente nessa época, está tão intimamente ligada à salvação da sociedade que de modo algum pode ser separada uma da outra. De fato, aqueles que aderem a essas seitas não são menos inimigos da religião do que do seu poder. Atacam uma e outra, meditam para derrubar uma e outra, e eles certamente não permitiriam que a religião ou o poder real sobrevivessem se pudessem. Então atacavam o Estado e atacavam a Igreja.
derrubar uma e outra. Quer o demônio escolher quem governa a igreja e quem governa o Estado. E aonde que um país que não é governado por um satanista? Se você pode contar no dedo de uma mão, eu não consigo. Número 17. Tal é a astúcia desses homens astutos que, quando dão a impressão tranquilizadora de que pretendem expandir o seu poder, pretendem subvertê-lo, de fato, eles transmitem muitos ensinamentos para nos convencer de que o nosso poder e o dos bispos deve ser reduzido e enfraquecido, e que muitos direitos devem ser transferidos para eles, tanto entre aqueles que são próprios desta cátedra apostólica e igreja matriz, a igreja mãe, como entre os que pertencem aos bispos que foram chamados a fazer parte de nossa solicitude. Esses sectários ensinam tais doutrinas não só pelo ódio cruel que nutrem contra a religião, mas também porque têm a esperança de que os povos sujeitos ao seu magistério, se por acaso percebem que os limites impostos às coisas sagradas por Cristo e pela Igreja, por ele fundadas, são violados, são facilmente induzidos com este exemplo a subverter e destruir até mesmo a forma do regime político. Número 18. A todos vós também, ó amados filhos que professam a religião católica, dirigimos-vos com a nossa oração exortativa. Evitem cuidadosamente os homens que chamam a luz às trevas e as trevas à luz. Vou repetir para você. A todos vós também, ó amados filhos que professam a religião católica, somos nós. Dirigimos-nos a nossa oração exortativa. Evitem cuidadosamente os homens que chamam a luz às trevas e as trevas à luz. Evitem esses homens. De fato, que benefício real poderia obter do consórcio com homens que acreditam não ter conta de Deus ou de todos os poderes mais elevados? Eles, conspirando em reuniões secretas, tentam fazer a guerra, embora em público e em todos os lugares, proclamem que gostam muito do bem público, da igreja e da sociedade. Não obstante, em todos os seus empreendimentos, mostram que querem perturbar e subverter tudo. São semelhantes àqueles homens a quem São João, segundo de João 10, ordena não oferecer hospitalidade ou saudá-los. Aqueles homens que os nossos antepassados não hesitavam em chamar de primogênitos do diabo. O que o Papa Leão XII está dizendo aqui? Ele está citando uma passagem de João. João é o apóstolo do amor. Amai-vos uns aos outros. Deus é amor. Quem diz que ama a Deus, que não vê e não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso. Esse mesmo João, segundo o Papa, está dizendo aqui para nós. Eles, conspirando em reuniões secretas, tentam fazer guerra e, embora em público e em todos os lugares proclamem que gostam muito do bem público, da igreja, da sociedade, não obstante, em todos os seus empreendimentos, mostram que querem perturbar e subverter tudo. São semelhantes àqueles homens a quem São João, em 2 João 10, não tem capítulo, é só o versículo, ordena não oferecer hospitalidade ou saudá-los. Aqueles homens que os nossos antepassados não hesitaram em chamar de primogênitos do diabo, de filhos do diabo. Então veja bem, não ofereça hospitalidade, eu não posso trazer no meu coração e dizer, eu estou em comunhão. Se o João, apóstolo do amor, diz, ordena não oferecer hospitalidade ou saudá-los, aqueles homens que os nossos antepassados não hesitaram em chamar de primogênitos do diabo. Isso está em Bula Quo Graviora, uma bula contra a maçonaria, no número 18. Está escrito isso. Portanto, cuidado com a lisonja e a conversa melosa que eles tentaram persuadi-los a dar o seu nome às seitas, das quais eles próprios fazem parte. Estejam certos de que ninguém se pode juntar a essas seitas sem ser culpado de gravíssima ignomia. Mantenham longe dos vossos ouvidos os discursos daqueles que, para obter o seu consentimento,
para se matricular nos graus inferiores das suas seitas, afirmam que nesses graus nada é alegado como contrário à religião. De fato, que nada é ordenado ou realizado que não seja santo, que não seja honesto, que não seja puro. Além disso, aquele juramento nefasto que já foi mencionado e que também deve ser feito para ser admitido nas classes inferiores, é suficiente por si só para vos fazer entender que também é crime matricular-se nessas classes menos exigentes e participar delas. Além disso, embora não lhes sejam habitualmente confiados os empreendimentos mais obscuros e perversos, pois ainda não ascenderam aos escalões superiores. Então você começa no grau 1, grau 2, até chegar ao 33º. A cada passo, um compromisso maior com o príncipe deste mundo. Além disso, embora não lhes sejam habitualmente confiados os empreendimentos mais obscuros e perversos, pois ainda não ascenderam aos escalões superiores, é, no entanto, evidente que a força e a ousadia dessas sociedades perniciosas crescem com o consenso e o número daqueles que se juntam a elas. Portanto, mesmo aqueles que não passaram dos graus mais baixos devem ser considerados cúmplices desses crimes. E sobre eles recai também a sentença do apóstolo. São dignos de morte os que cometem tais crimes, e não só os que cometem, mas também os que aprovam os que cometem. Romanos 1, 28 a 29. Nós, se estamos em comunhão com essa estrutura, nós somos cúmplices desses bandidos. Se nós rezamos todo dia em comunhão, eu já estou sendo preparado para entrar em comunhão com o príncipe deste mundo, porque eles servem o príncipe deste mundo. E não sou eu dizendo, estou lendo aquilo que os papas escreveram, que é ridicularizado, rejeitado por a Igreja Conciliar. É muito pesado isso que está sendo lido, é muito pesado esses documentos, porque nós vamos percebendo que realmente a sede de Pedro se tornou sede do anticristo. Realmente fomos enganados. Muita gente que está servindo a Deus, na verdade, está trabalhando para a nova ordem mundial. Muitas famílias destruídas pela ausência de pai e de mãe, porque são missionários demais, porque servem demais a Deus. Que Deus? O Deus que nem abre os seus olhos para enxergar que essa igreja é a igreja do anticristo? Perdemos o nosso tempo servindo uma falsa igreja, onde o Concílio Vaticano II, a Missa Nova, destruiu de tal forma o sacerdócio que colocaram os leigos para fazer o trabalho que compete a um consagrado, um celibatário fazer. Quantas ausências de homens e mulheres em casa, que trouxeram estragos enormes. Então fomos enganados por um falso serviço, por uma falsa estrutura de movimento, de pastoral, de comunidade, que eu digo para você, não tem uma que é a inspiração do Espírito Santo. Se tivesse, eu falaria. Porque trabalham para a igreja do anticristo. Lamento informar, muito duro o que está acontecendo. Finalmente, com profundo amor, chamamos a nós aqueles que, depois de terem recebido a luz e provado o dom celestial e se tornado participantes do Espírito Santo, caíram miseravelmente e seguem aquelas seitas que estejam nos graus inferiores como nos superiores, de fato, tomando o lugar daquele que declarou que não veio chamar os justos, mas os pecadores, e se comparou ao pastor que, deixando o resto do rebanho, procura ansiosamente as ovelhas que perdeu, nós exortamo-los e imploramos-lhe que voltem a Cristo. Não importa o grau de pecado, a profundidade da força que nós estamos, o Papa está dizendo, voltem a Cristo. Voltem a Cristo. Embora tenham cometido o crime mais grave, não devem desesperar-se da clemência e misericórdia de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Assim, eles se encontrem finalmente e se refugiem novamente em Jesus Cristo, que também sofreu por eles e que não apenas não desprezará o seu arrependimento, mas como um pai amoroso que há algum tempo espera pelos seus filhos pródigos, os acolherá com grandeza, alegria, de fato, para encorajar o máximo que pudermos e abrir um caminho mais fácil de penitência por eles.
suspendemos pelo espaço de um ano inteiro, após a publicação dessa carta apostólica, na região em que vivem, a obrigação de denunciar os seus companheiros de seita e a reserva das censuras em que incorrem, dando o seu nome às seitas, e declaramos que, mesmo sem terem denunciado seus cúmplices, podem ser absolvidos dessas censuras por qualquer confessor, desde que seja no número dos aprovados pelos ordinários do lugar onde vivem. Uma oportunidade que o Papa deu daqueles que se comprometerem em qualquer nível de comprometimento com a maçonaria se arrependerem e voltarem para Deus. Mesmo que não precisem denunciar os seus cúmplices, eles abriram uma exceção. Não precisa denunciar, se arrependa, rompa com essa estrutura e volta para Jesus Cristo. Também decidimos usar a mesma condescendência para com aqueles que estão na cidade. Também decidimos usar a mesma condescendência para aqueles que por acaso se encontram na cidade. Se algum daqueles a quem nosso discurso é dirigido for tão obstinado, e Deus, Pai de misericórdia, não o permite, de deixar passar aquele espaço de tempo que fixamos sem abandonar as seitas para realmente se arrepender, uma vez que esse tempo tenha decorrido, a obrigação de denunciar os seus cúmplices e a reserva de censuras logo terão efeito contra ele. Nem ele será capaz de obter absolvição, senão de nós ou dos nossos sucessores, ou daqueles que obtiverem a sé apostólica a faculdade de absorver das mesmas censuras. Ai daquele, Deus o queira, que não tenha se arrependido nesse período de um ano. Foi uma oportunidade dada por Leão XII. Número 20, agora já encerrando, queremos também que as transmissões, mesmo impressas dessa carta, assinada em mão por algum tabelião, e com o selo da pessoa investida de dignidade eclesiástica, tenham a mesma fé que seria concedida à carta original se fosse apresentada ou exibida. Portanto, ninguém pode violar ou contestar com arrogância precipitada esse texto de nossa declaração, condenação, confirmação, inovação, mandato, proibição, invocação, pesquisa, decreto e testamento. Se alguém se atrever a realizar tal ataque, saiba que incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e dos apóstolos Pedro e Paulo. Dado em Roma, junto de São Pedro, 13 de março do ano da encarnação do Senhor de 1825, segundo ano do nosso pontificado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus te abençoe. Desculpa, às vezes, um erro de leitura. Somos humanos. Deus está conosco. E nada de oculto ficará escondido. Deus trará a luz. Aqueles que se apresentam como homens de Deus, se não se converterem, serão desmascarados. Então, na sua oração, você peça isso. Senhor, converta ou desmascare aqueles que se apresentam como pastores. Senhor, conduza-me pelo caminho da verdade. Não permita que eu fique trabalhando para promover a igreja do anticristo. Você que trabalha em algum serviço dessa igreja, muito cuidado, porque não tem como agradar a Deus ensinando uma doutrina diferente da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Conheça a doutrina de Jesus e rompa com a estrutura maligna e peça a Deus que esses homens sejam expulsos da sé de Pedro, das dioceses, das paróquias, e muitos se convertam e possam novamente voltar a ensinar a fé verdadeira e a celebrar a verdadeira missa católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.